Vamos lá, hoje você já percebeu que o culto é de missões, né? Você já percebeu. Está sendo falado da Angola, está sendo falado muito de missões. E o intuito é que o Senhor nos desperte para orar, para contribuir com a obra de Deus e para ir também. Precisa de quem se dispõe a ir, né? Então, foi colocado o tema, nós estamos falando aí do livro de Atos. Então, foi falado já de Barnabé, foi falado de Estevão, e hoje nós vamos falar de Paulo. Domingo passado o pastor pregou sobre Estevão, hoje nós vamos falar sobre Paulo. Saulo, Paulo, mesma pessoa. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 60 do capítulo 7. Está falando aqui da morte de Estevão. Eu vou pegar o final da pregação do pastor de semana passada para a gente entrar na de hoje. Então caiu de joelhos e bradou, Estevão no caso: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Nós vamos ler agora o capítulo 8. Foi no 8:1, na minha Bíblia não está separado aqui. Tá, então lá. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Nós vamos pregar sobre esse cara. Esse cara que nós lemos na Bíblia agora, que ele consentiu na morte de Estevão. Você lembra que o pastor pregou que Estevão, por ser temente a Deus e por pregar a palavra do Senhor, ele foi arrastado e apedrejado. Paulo estava ali e consentiu. E a Bíblia, então, nós lemos que Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo estava fazendo um grande estrago na vida daqueles, um estrago assim, no nosso entendimento humano, né? Não algo espiritual, mas que na vida daqueles que pregavam a palavra de Deus. E esse Saulo, nós vamos pular lá para o capítulo 9, versículo 1. Esse mesmo Saulo vai continuar contando aqui, ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando aproximava-se de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo.
Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: Ananias, vá, esse homem é meu escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Então nós temos aqui uma pessoa que perseguia a igreja. Saulo, ele era, a Bíblia chama ele de Saulo e depois chama ele de Paulo. Alguns vão dizer, e você já deve ter ouvido isso, que foi trocado o nome dele, mas não é a realidade. O nome dele não foi trocado, em nenhum momento a Bíblia fala que o nome dele foi trocado. A questão é que Paulo ele era um judeu helenista, um judeu grego. Ele nasceu na Grécia, mas ele foi ensinado e vivia como judeu, porque suas raízes eram judaicas. Então, no hebraico, para o hebraico o nome dele era Saulo, e para o grego o nome dele era Paulo, mas é o mesmo nome, nunca houve essa mudança de nome, é o mesmo nome, só que a tradução dele para o hebraico é Saulo e para o grego é Paulo. E a gente vê que ele perseguia e ele incansavelmente perseguia os cristãos. Alguém que era temido pelos cristãos. Alguém que, se fosse aqui nós íamos estar falando, cuidado com Saulo. Saulo está aí nos procurando. Se você ouvir rumores de que Saulo está perto, corra, fuja para as colinas, porque Saulo quer nos matar. Só que eu vou te falar uma coisa, Saulo não era soldado romano, Saulo não perseguia em nome do governo, Saulo não perseguia em nome de um ditador. Saulo perseguia em nome da religião. A religião é um problema. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos. O Senhor não instituiu religião. Saulo, ele acreditava que ele deveria fazer aquilo e ele fazia em nome de Deus. E ele matava aqueles que levavam o evangelho de Cristo achando que fazia isso em nome de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos, ao invés de levar a esperança e o amor, estamos matando pessoas, achando que estamos fazendo isso em nome de Deus. Quantas vezes estamos matando pessoas em nome da religião? Isso acontece com muita frequência, mas o Senhor não nos chamou para matar pessoas, o Senhor nos chamou para levar um evangelho que traz vida, um evangelho que consiste em mostrar a vida que flui de Cristo. O Senhor não nos chamou para matar, o Senhor nos chamou para gerar, isso desde o Antigo Testamento, quando foi criado o primeiro homem e a primeira mulher, o Senhor falou assim, multipliquem-se sobre a terra. Depois a mesma ordem o Senhor deu para a família de Noé, multipliquem-se. E a mesma ordem o Senhor Jesus deu, quando Ele subiu aos céus e Ele falou, multipliquem, vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, e assim, cresçam e multipliquem-se. A ordem é a mesma, não é diminuam, não é matem uns aos outros, é multipliquem-se. Será que nós temos multiplicado? Será que nós temos dado fruto? Então, esse cara
que em nome, supostamente em nome de Deus, mas em nome da religião, matava, um dia teve um encontro com Deus. Irmãos, o Senhor quer ter um encontro com todos nós. O Senhor quer ter um encontro com aquele que pode ser considerado o pior ser humano da face da terra. O Senhor quer ter um encontro com aqueles que perseguem a igreja também. Mas muitas vezes nosso coração se fecha. O coração, o seu não, porque você está aqui com o coração aberto. Mas o coração das pessoas se fecham. Se fecham. E eu vi um exemplo uma vez. Que a pergunta era, como é o seu coração? Nosso coração ele pode ser de barro, que quanto mais se expõe ao calor, mais ele endurece, ou nosso coração pode ser de cera, que quanto mais se expõe ao calor, mais derrete. Qual é o nosso coração? O Senhor quer que o nosso coração seja duro, ou que o nosso coração se derreta? E Saulo então, quando ele se preparava, ele foi ali até o... Ele era muito inteligente, irmãos, muito inteligente, a gente vai ver isso, todas as cartas que ele escreveu, a gente vai ver como Paulo era extremamente inteligente. A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele teve o melhor ensino. Ele já era um helenista, ele já era um judeu de fala grega, que já era alguém que tinha já um privilégio de receber uma educação diferenciada. E aí, ele foi, então, colocado para aprender com o melhor mestre. E ele aprendeu a seguir à risca a lei. E ele se tornou um fariseu que seguia a lei. E que, então, queria conservar os princípios judaicos. Mas para que conservasse os princípios da religião, veio o Messias fez milagres, o Messias estava no meio deles, pregou e eles nem perceberam. Ou pior, perceberam porque conheciam as Escrituras, conheciam as profecias, mas não deram ouvidos àquele que tem as palavras de vida eterna. Então, esse homem muito inteligente teve um encontro com Deus, enquanto se preparava para promover talvez a maior perseguição que ele já pensou. Ele teve um encontro com Deus que nós lemos aqui. Você se perguntou muito o que essa mala está fazendo aqui, né? Então preste atenção que chegou a hora da gente saber o que essa mala está fazendo aqui. Amém? Vou virar ela aqui. Não está com as roupas do Flávio. Hã? Não está não, Flávio. Fica tranquilo. Mas quiser emprestado para você ir para Angola, acho que você vai precisar de um maior, né? Amém. Então, Saulo, vou falar Paulo que é mais fácil, tá? Que senão vou ficar toda hora. Paulo indo para Damasco, então ele tem ali uma experiência de ver uma forte luz, não é? Nós lemos. E ela é lançado ao chão. Alguns vão dizer que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Mas a Bíblia diz que ele se lança, ou ele é lançado ao chão, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele responde o quê? Quem és tu? Senhor. Ele era inteligente. Ele já entendeu que estava acontecendo algo ali que era maior do que ele. Ele já entendeu que quem falava com ele era maior do que ele. Então o que ele faz? Nós vamos entender aqui algumas coisas que a gente pensa, eu quero ser missionário, eu quero pregar a palavra do Senhor, mas existem algumas etapas que o nosso coração tem que passar, que nossa vida espiritual precisa passar, que nós precisamos entender, para que então possamos pegar a nossa mala e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Primeira coisa, reconhecer o senhorio de Cristo. É a primeira coisa. O cara pode ser talentoso,
o cara pode falar bem, o cara pode ser inteligente o tanto que for, mas não adianta se ele não reconhecer o senhorio de Cristo. Paulo era inteligente, Paulo perseguia, mas quando ele ouve e ele percebe que algo está acontecendo, que é maior do que ele fala: quem és tu, Senhor? Eu nem te conheço, mas eu reconheço que és Senhor. Irmãos, às vezes as coisas na nossa vida funcionam assim. A gente está vivendo a nossa vida do jeito que a gente quer. A gente está vivendo e tomando as nossas decisões. Mas algo acontece e a gente nem sabe o que é que aconteceu, mas a gente sabe que aquilo vem de algo maior do que nós. Às vezes o Senhor usa Saulo para que então possamos cumprir o chamado. Foi o que aconteceu com a igreja. Nós lemos, enquanto Saulo vinha perseguindo, o que os apóstolos foram obrigados a fazer? Se espalhar. Se espalhar um para cada canto. E ali pregar o evangelho. Será que nós vamos precisar de um Saulo vindo nos perseguir para que nós nos espalhemos por este mundo, pregando o evangelho? E aí, acontece então algo que nós nem sabemos explicar. Mas, irmãos, ao menor sinal de que é algo que vem de Deus, nos cabe reconhecer o senhorio de Cristo. Isso é essencial. Pode ser um cantor, pode ser um palestrante, mas só vai ser servo de Deus se reconhecer. O servo, para ser servo, ele precisa ter Senhor. Não tem servo que não tem Senhor. E nosso Senhor é Cristo. Às vezes nós agimos como Senhor. Às vezes existem pastores e lideranças que agem como Senhor. E ensinam as pessoas. Eu tenho visto umas coisas na internet, irmãos, que eu fico assim, estarrecido. Eu até compartilhei um vídeo esses dias que estava escrito assim, a unção do Carrefour. O sujeito sobe assim, ó, no palanquezinho assim, ó. Aí vai passando as pessoas e vai pôr na mão na cabeça das pessoas assim, ó. Só passando, pi, pi, igual as compras do Carrefour. Diz que porque ali vai fazer um milagre ali. A cabeça das pessoas. Líderes que andam como verdadeiras celebridades. Não. O Senhor é Cristo. Não aceite uma liderança sobre você que não tem humildade de saber que é servo. Porque aqueles que o Senhor levanta, e se o Senhor te chamou e te levantou, é para servir. Não é para ser Senhor, é para ser servo. O Senhor é Cristo. Amém? Então Paulo com certeza sabia que ele era inteligente. Ele sabia que ele achava que ele era muito religioso e que isso estava correto. Ele era um fariseu, não tinha fariseu que não fosse orgulhoso, e ele se justificava então pela religião, mas quando ele ouve a voz de Deus, ele fala: quem és tu, Senhor? Então ele ouve assim: eu sou Cristo, sou Jesus a quem você persegue. Talvez Paulo ficou: ué, esse cara, eu mesmo achava que ele estava falando contra Deus. Aí ele foi crucificado. Aí falaram que ele ressuscitou. Agora acontece isso. Não é possível. Então era tudo verdade. A gente corre o risco de no grande dia, se a gente não crer na palavra do Senhor, falar: ué, então era tudo verdade? Tudo que o pastor falou? Tudo que foi pregado? Aquilo que foi pregado na igreja, aquilo que me falaram um dia, era verdade e agora? Reconheça a voz do Senhor e reconheça o senhorio de Cristo. Então, após aquela experiência, o Senhor fala com Paulo ali e dá algumas diretrizes para ele. Vamos ver aqui no versículo 6. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Isso é um segundo ponto que eu quero falar com você, que precisa estar
na nossa vida cristã. Cegar os olhos para a vida que levamos antes. Se é cegar, é claro que é os olhos, né? Mas eu quis colocar para você aqui, porque não somos nós que temos o poder de nos cegar. Aqui foi o poder de Deus que cegou a Paulo. Mas o Senhor, Ele vai agir na medida em que abrimos o nosso coração para Ele. Porque o Senhor não tem filhos prediletos. Não podemos aceitar que o Senhor faça a obra, que a graça do Senhor funcione apenas para algumas pessoas que Ele escolheu. A graça do Senhor Jesus, ela pode funcionar para todos. Cabe a nós abrir o coração para que o Senhor entre e o Senhor nos cega para a vida que vivíamos e que levávamos antes. Para toda a religiosidade que Paulo viveu. Para tudo que ele aprendeu, claro que muita coisa boa ele aprendeu, mas aquilo que ele aprendeu que não vinha do Senhor, aquilo que ele aprendeu que era religião, aquilo que ele aprendeu que movia o seu coração para perseguir, para matar, para prender, então ele ficou cego. O Senhor não queria mais que ele enxergasse aquela vida. O Senhor não queria mais que ele tivesse olhos para aquela vida. Nós falamos algumas semanas atrás, quando falávamos sobre o sermão da montanha, sobre a forma com que os judeus entendiam os olhos, não é? Falamos sobre um ditado dos olhos bons e os olhos ruins. E eles entendiam, se os olhos forem bons, então, todo o corpo, o coração é bom. Se os olhos forem maus, então todo o corpo é mau. Isso está escrito lá em Lucas. E o Senhor queria trocar a visão de Paulo. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós não temos a misericórdia do Senhor Jesus na nossa vida, a nossa visão é turva. A nossa visão não enxerga o que o Senhor quer que enxerguemos. A nossa visão enxerga um reflexo das nossas próprias maldades. A nossa visão enxerga um reflexo das nossas próprias concupiscências. Mas não é o que o Senhor quer que enxerguemos. Por isso Paulo fica cego. Por 3 dias a Bíblia diz que ele fica cego. E nesse tempo em que ele está cego, ele está orando, porque Jesus fala para Ananias, que Paulo estava lá orando. A Bíblia diz que ele estava orando, que ele não comia e que ele não bebia. Não foi isso que nós lemos? Esse é o 3º ponto. Relacionar-se com Deus. Não é possível exercer um ministério, não é possível pregar a palavra do Senhor, se não houver relacionamento com Deus. Na medida que ele reconheceu a sua pequenez, na medida que ele reconheceu que não enxergava mais aquilo que ele sempre enxergou, ele falou, então eu preciso me relacionar verdadeiramente com Deus, porque até hoje eu me relacionei com a religião, até hoje eu me relacionei com os falsos ensinamentos, mas então agora eu vou fazer um jejum, eu vou orar e eu vou me relacionar com Deus, eu vou me relacionar com Cristo. Por 3 dias, ele cego, falou, não vou comer, não vou beber, vou ficar aqui orando na presença de Deus. Irmãos, nós quando buscamos algo de Deus, qualquer coisa nos faz desistir, não é verdade? Nós oramos um pouquinho e já pensamos, não vou orar mais. Senhor, eu preciso disso, daquilo, eu estou colocando diante de Ti essa situação, aquela situação, aí passa um pouco, não acontece, o que a gente fala? Chega, cansei, não oro mais. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Desde o Éden, o objetivo de Deus é que tenhamos um relacionamento com Ele. Relacionamento. Precisamos aprender a nos relacionar com Deus porque o amamos. A base desse relacionamento deve ser o amor. O amor, ele espera algo em troca? A Bíblia diz que não. Por que entendemos a Deus como um garçom? Que nos serve, que nos dá e nos dá. Por que não entendemos que quem deve somos nós?
Só falávamos hoje na escola bíblica com os adolescentes. Falamos, olha, Jesus, enquanto passou pela terra, curou doentes, levou esperança, alimentou famintos, e ele foi perseguido, ele morreu e foi crucificado. O que vocês acham? Que isso gera de sentimento em vocês? Eles falaram, gera tristeza. Vocês acham justo? Não, é injusto. Pois é, mas não foram eles que mataram Jesus, fomos nós. O nosso pecado crucificou Jesus. Quem deve somos eu e você, nós não estamos em posição. O Senhor nos permite que peçamos, porque Ele é bom demais, Ele é misericordioso, mas nem em posição de pedir nós estamos. E aí nós entendemos, quando o Senhor fala para o próprio Paulo assim, olha, a minha graça te basta, se contenta com a minha graça, porque você já recebeu ela e você nem merecia. E às vezes nós falamos, não, eu vou determinar, eu vou exigir. Tem pastor que fala, você tem que determinar para Deus. Já vi um que falou assim, não, porque eu rasgo essa Bíblia se Deus não fizer a obra. As ideias, meu. Estamos nessa posição? Estamos devendo. A gente canta, restitui. Quero de volta o que é meu. O que é nosso é a condenação do inferno. É isso que é nosso, o resto é dele. O resto foi presente, foi graça. Nós não temos nada. Nada, não precisamos querer nada de volta que é nosso, não. Vamos ficar com o que Deus deu, que é maravilhoso. Que nós possamos estabelecer esse relacionamento. O terceiro ponto é esse. Só que aí, Deus fala com Ananias, levanta um missionário. Ananias. Quase não falamos de Ananias. Deus levanta o missionário e fala o seguinte. Imagina você. Deus fala assim, Kevin, você vai lá no pior, o pior do pior, que tem o traficante lá, o cara pior que se ele te ver, ele quer te matar. Você vai lá e vai orar por ele. Essa foi a situação. Ananias falou, Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas eu ouvi um monte de história acerca desse cara. Ele está matando, ele está prendendo todo mundo. Talvez Ananias falou, ele estava lá quando pedrejaram Estevão. O senhor lembra? Não é possível o senhor estar falando desse cara. Deus falou, o seguinte, Ananias, ele é instrumento meu para levar a palavra. Vai lá e ora por ele. Ele está te esperando. Já mostrei para ele que você vai lá, estenda as suas mãos e ora por ele. O que Ananias fez? Obedeceu ao Senhor, não foi? Isso que nós lemos? Obedeceu ao Senhor, foi lá, estendeu as mãos, falou assim, olha Saulo, o mesmo Jesus Cristo que você encontrou quando você estava no caminho, Ele mandou, eu vim aqui orar por você. E ele falou, então esteja vendo, né? E aí caiu as escamas dos olhos de Paulo. Claro que não somos nós que fazemos cair as escamas dos olhos, é o Senhor. Mas Paulo estava se permitindo passar pelo processo. Paulo estava abrindo o seu coração para o processo. O coração de Paulo era cera, que conforme se aproximava do poder de Deus, se derretia. O pior tinha jeito. E então ele permite que caiam as escamas dos olhos dele, e Ananias fala que você seja cheio do Espírito Santo. Então, pela ação do Espírito Santo, então, Paulo volta. Mas não é que Paulo volta a enxergar. Aí sim, ele passa a enxergar. Porque quando ele passa a enxergar, ele já não tem a mesma visão de antes, mas agora ele é um homem cheio do Espírito Santo. Agora ele não enxerga mais o resultado das suas concupiscências, ele não enxerga mais o resultado da sua maldade, mas agora ele enxerga o que o Espírito Santo quer que ele enxergue. Porque o Senhor enxerga em mim e em você muito mais do que nós mesmos podemos nos enxergar. O próprio Ananias não conseguia talvez enxergar em Paulo o que Deus estava enxergando.
Nós enxergamos todas as nossas falhas, os nossos defeitos, e é importante que enxerguemos mesmo. Precisamos ter noção de quem somos para saber de onde Deus nos tirou e o que Ele nos transforma. Mas o Senhor enxerga mais profundo. O Senhor enxerga o que podemos ser com a presença dEle. O que podemos ser quando temos o Espírito Santo em nós. Então é necessário, irmãos, que caiam as escamas dos nossos olhos. Nós vamos fazer casa de paz. Começa essa semana, nós vamos fazer casa de paz. Ore para que caiam as escamas dos seus olhos. Não enxergue nas pessoas aquilo que nossas maldades querem enxergar. Mas fala, Senhor, eu quero enxergar com os teus olhos. Senhor, eu quero olhar para o meu irmão e enxergar o que o Senhor enxerga. Que caiam as escamas dos nossos olhos e nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, o que nos atrapalha é a maldade do nosso coração. Quantas vezes nós olhamos e falamos, fulano não serve. Fulano não serve porque ele é assim assado. Beltrano não serve porque é isso, aquilo, outro. O outro não serve. Eu sirvo então, porque eu sou bom. Né? O outro, né? Mas eu sou bom. O Flávio não presta, mas eu presto. Quando o Senhor me criou, Ele estava inspirado. Se não for a presença do Senhor nas nossas vidas, nós somos pior que Paulo. Quantas vezes emprestamos a nossa boca para Satanás? Quantas vezes emprestamos os nossos ouvidos? Acho que o pastor falou esses dias sobre isso. Quantas vezes emprestamos os nossos ouvidos para Satanás? Quantas vezes emprestamos o nosso coração, os nossos olhos para Satanás? Enxergamos o mal nas pessoas. O mal que nós enxergamos nas pessoas, ele está primeiramente em nós. Paulo ainda ia passar por muita coisa. Ele precisava ser enxergado de forma diferente, porque ainda enxergavam ele como aquele que perseguia, mas as escamas que caem dos olhos dele, primeiro. Amém? E o último, para nós encerrarmos. Então, quando isso acontece, a Bíblia diz aqui no último versículo, aqui, no 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Aqui que nós falamos sobre batismo muito, né? Olha, ele se converteu e já foi batizado, não tem essas ideias não. E depois de comer, recuperou as suas forças. Nós precisamos disso, irmão. O que nós vamos dar se a gente não se alimenta e se a gente não recupera as nossas forças? Está cheio de gente que quer pregar e nunca frequentou uma escola dominical. Está cheio de gente que quer se liderar, mas nunca veio num estudo bíblico. O que nós temos para entregar de nós mesmos? Que tipo de experiência nossa, da nossa vida, nós podemos contar que edifica o outro? Nada. De nós não temos nada. Se nós nos alimentarmos e recuperarmos as nossas forças no Senhor, nós não temos nada para oferecer, irmãos. Nada. O Senhor te chamou, comece a se preparar. O Senhor falou que você vai pregar o Evangelho, comece a se preparar. Primeiro, escola bíblica dominical. Estudo. O Senhor falou que eu vou ser líder. O Senhor falou que você vai ser líder, está tendo escola de líderes. Pode vir. Não é só para quem já é líder, é para quem vai ser também. Amém. Que o Senhor levante mesmo. O Senhor falou que eu vou ser músico. Você vai ser músico? Então bora, se matricula na aula. Vai cair uma iluminação do céu, eu vou aprender a tocar. Não vai não, irmão. Não vai. Tem que estudar. Vai fazer o melhor para Jesus. Você quer pregar? Aqui, tem Bíblia, tem teologia, tem comentário bíblico para você ler, tem seminário para você fazer. Que o Senhor te abençoe. Mas precisamos nos alimentar, ter as nossas forças recuperadas. Aí então, depois disso, aí nós estamos prontos? Não, nós não estamos prontos. Aí a gente já pode compartilhar.
A gente já pode ir um pouco mais aí, mas o Senhor vai continuar trabalhando na nossa vida. A gente vê a vida inteira de Paulo, o Senhor trabalhando na vida dele. Que dirá na nossa, né? Como diz o outro comedor de feijão com farinha, né? Quem somos nós na fila do pão? Mas não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Primeiro, reconheça a soberania de Cristo na sua vida. Deixemos o Senhor cegar os nossos olhos para a vida que levávamos antes. Depois disso, vamos prezar pelo nosso relacionamento com Deus. Para que então caiam as escamas dos nossos olhos e a gente comece a enxergar, cheios do Espírito Santo. E aí então, nos alimentar, nos nutrir da palavra de Deus. Alimento, a música fala, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento, não. Alimento é a palavra de Deus. Oração é relacionamento. Alimento é palavra de Deus. Tem outro jeito não. Vai ficar fraquinho, se não ler a palavra de Deus, não frequentar o estudo bíblico, espiritualmente nós vamos estar raquítico, desnutrido, sem capacidade de dar um conselho, sem capacidade de compartilhar nada com o nosso irmão. E ainda por cima, quantos não caem, quando são raquíticos, desnutridos, o irmão te procura para contar um problema na vida dele e os dois caem juntos. Acontece, pastor, isso aí? É o que mais acontece. Gente que acha, eu estou pronto para ser pastor, porque eu já posso pregar. Eu sei pregar, já posso ser pastor. Não aguenta, para não falar outra coisa, não aguenta uma flatulência. Não é? Não aguenta um mês, porque ser pastor não é pregar. Que é o mais fácil que temos. A gente estuda o texto, tem um monte de material, a gente vem e prega. Agora, cuidar das pessoas é a responsabilidade. Nós temos um monte de gente para a gente cuidar. Quantas pessoas se batizaram 2 semanas atrás? 13 pessoas. Está todo mundo aqui? Cadê? Nós somos os irmãos mais velhos, não somos? Vamos buscar. Vamos atrás. Já falamos? Às vezes a gente fala, fulano, falou com Beltrano? Não. Ligou para Ciclano? Não. Nós estamos esperando o que da vida? Se não cuidarmos uns dos outros. Os 4 amigos do paralítico desceram ele pelo telhado para chegar até Jesus. Quem que é o seu paralítico? Desça ele pelo telhado para chegar até Jesus. Tem muita coisa para a gente fazer, irmãos. Essa semana, como nós dissemos, eu vou reforçar, começa a casa de paz. Eu sei que o Senhor quer te usar. Essa mala simboliza esse envio seu, que pode ser para a casa do vizinho. Que pode ser atravessando a rua, esse envio pode ser no seu bairro mesmo, pode ser em outro país também. Estamos observados isso aqui na nossa vida, se não estamos, vamos observar urgente e já sair pregando o evangelho para os nossos irmãos. Temos ganhado vidas para Jesus? Temos que ganhar. Temos que ganhar. Não é esse negócio de crente que nunca ganhou uma alma para Jesus, tem coisa errada aí. Temos que ganhar, meu. O Senhor vai te usar. Mas eu sou tímido. O Senhor vai te usar para o perfil certinho ali. O Senhor tem um lugar exato que você se encaixa com a sua timidez. Que você também vai deixar o Senhor trabalhar nisso, né? Porque a gente não pode se contentar com as nossas falhas. Mas o Senhor tem um lugar exato para você. Às vezes é ali na porta, dando um sorriso para quem chega, que você está pregando a palavra de Deus. Às vezes é com o seu joelho no chão, de madrugada, orando por cada um dos irmãos, pegando a lista dos membros da igreja, daqueles que visitaram e orando por cada um. É assim que o Senhor te usa. Então faça isso. Isso é dar frutos. Amém, irmãos? O Senhor vai abençoar grandemente, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que essa casa de paz vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que essa mala aqui, vai estar com tudo dentro aqui na sua vida. Para a gente sair para compartilhar a palavra do Senhor. Essa semana é a semana que nós começaremos a dar mais fruto. Em nome do Senhor Jesus.
Você já está orando, você que vai fazer a casa de paz, você já está orando, mas eu não vim no treinamento. Então, nessa rodada aqui de casa de paz, você vai ver quem vai vir aqui na frente para orar. Você vai estar orando por essa pessoa, você vai manter esse trabalho no joelho, na oração. E na próxima você vai estar semeando a paz também. Amém? Assim a gente dá fruto como igreja, trabalhando juntos, sendo um time, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Eu quero orar com você agora, aí quero aproveitar e chamar todo mundo que